Bora pessoal, Thales Veríssimo Lima aqui, e o vídeo que eu quero tratar agora com vocês é sobre o short que eu publiquei essa tarde, no começo da tarde, e inclusive é um assunto que eu já abordei algumas vezes aqui no canal, né? E é sobre aquela questão da posse, da propriedade, dos pedidos de autorização, de compra, e especialmente para apelar, mais uma vez, que todo mundo passe a ter a cultura e abolir esse verbo devolver quando se trata de arma de fogo, né? Porque, como eu disse no short, devolver só é possível se devolver alguma coisa se alguém dá alguma coisa a alguém, se eu recebo de alguém alguma coisa. Então, se eu não recebi, se ninguém me deu, esse verbo devolver, ele é absurdamente inadequado, né? Para começar, eu acho que todo mundo aí deve lembrar, um verbo, ele expressa uma ação humana, um fenômeno da natureza ou um estado de espírito, né? Um estado das coisas, né? Eu vou brincar, então é uma ação, brincar, né? Vai chover, então expressa a ação da natureza, um fenômeno da natureza, vai chover, né? Então, e por aí vai. Então, estou parado, né? Então eu estou é uma condição do meu estado. E por aí vai. Os professores de português aí vão com certeza deixar vários comentários no vídeo aí. Faz muito tempo que passei lá das aulas da quinta série. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, pessoal. O verbo devolver é justamente aquela ação de entregar de volta alguma coisa que alguém já lhe deu previamente. No caso das armas, como todo mundo sabe, ninguém pediu nada a ninguém. Pode até alguém ter ganhado aí, o marido deu a esposa, o namorado deu a namorada, né? O pai deu o filho, ou o inverso, o filho deu o pai. Né? Pode até alguém ter ganhado uma arma aí por doação, né? De presente. Mas com certeza não foi do Estado, né? Com certeza não foi do Estado. Então, esse verbo devolver, pessoal, ele é absolutamente inadequado quando o Estado cogita a possibilidade de talvez fazer uma nova campanha de desarmamento, o que eu já disse que provavelmente não é razoável, porque a campanha anterior ainda está vigente, então não tem o menor sentido lançar uma outra campanha de desarmamento. O máximo, talvez, que se aconteça é criar mecanismos que incentivem de forma mais sedutora as pessoas a irem entregar suas armas e receberem alguma indenização. Então, inconscientemente, o que a gente nota é que agentes públicos, agentes que nem são públicos ainda, ou alguns que são realmente, já foram eleitos, eles ficam repetindo esse verbo devolver no sentido e no intuito de criar uma memória subconsciente na população de que as armas foram dadas, né? Foi dado, alguém deu a você e você se esquece completamente que teve que pagar 8, 10, 12 mil reais, 15 mil reais, 30 mil reais, por exemplo, como é aquelas CZ Shadow 2, por exemplo, 25, 30 mil reais. E por aí vai, alguns rifles, aí, alguns fuzis que chegam a valores muito maiores. Então, eles ficam repetindo esse verbo que vai incentivar, que vai ter que fazer uma campanha para o povo devolver armas. Pessoal, não caiam nessa. Tenham um senso crítico, né? Eu já disse, se você pediu autorização prévia, se a União autorizou que você realizasse essa compra, e você comprou, trabalhou pelo dinheiro, pagou, e você está com sua arma, você pode até nem ter o direito de propriedade, como efetivamente o ordenamento jurídico hoje, de fato, não garante a propriedade de armas de fogo. Mas você tem a posse,
A posse, ó, eu estou na posse de uma, de duas, de três. Só aqui no meu colo tem 3. Então, eu tenho a posse dessas armas. Então, se eu tenho uma posse, posses de bens têm valor. Posses são negociadas, principalmente quando ela é autorizada pela União, né? Autoriza-se você fazer essa compra. Então, se você entrega essas armas, você tem que, obviamente, pleitear as respectivas indenizações, né? Como é que você vai entregar uma coisa, um bem, seja arma, seja uma plantinha dessa, seja a mesa, seja um celular? Como é que você vai entregar um bem a uma pessoa que nada lhe deu em troca sem uma justa indenização, né? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu sou veementemente contra a manutenção e a utilização desse verbo devolver para armas de fogo, especialmente quando são utilizadas, como eu já vi aí, colegas advogados que são youtubers, fazendo vídeos dizendo que a população tem ou não que devolver a arma. Devolver a quem, amigos? Ninguém deu, foi você que pediu autorização, foi você que foi garantido no direito na autorização, a União garantiu esse direito a você, você exerceu esse direito, foi na fábrica, emitiu-se uma nota fiscal, né? Você emitiu um CRAF, que é o registro da arma, né? Então você tem todos os documentos legais, você pagou, trabalhou por esse dinheiro. No meu caso, as últimas eu dividi, acho que em 6 vezes, né? Passei 6 meses pagando. Então, por que eu vou devolver uma coisa que eu trabalhei para ter? Né? Trabalhei, pedi, não fui pegar de ninguém, não roubei ninguém, não invadi loja de ninguém. Né? Eu pedi autorização e exerci meu direito. Então, por que eu vou devolver? Que verbo maluco é esse que botam em devolver armas de fogo? Esse verbo está errado. Não se deve ser utilizado pelos portadores, pelos possuidores de armas de fogo. Menos ainda pelas pessoas que são advogados aí, tem canais no YouTube e ficam utilizando esse verbo devolver. Né? Se houver, de fato, uma nova campanha de desarmamento, que, como eu disse, não acredito, talvez no máximo haja um estímulo um pouco mais sedutor na campanha atual. Ainda assim, para quem quiser ir entregar, deverá garantir uma justa indenização pelo preço que foi pago, com as devidas correções de juros e correção monetária, os devidos acessórios. É isso. Eu vejo atiradores escreverem aí no canal: ah, mas eu não vou devolver. Claro que você não vai devolver. Alguém lhe deu? Só se você ganhou de alguém. Realmente aí você, de fato, teria que devolver. Se você ganhou, você deve devolver. Se o dono lhe pedir de volta, você deve devolver. Mas eu tenho certeza que a União não deu arma a ninguém, salvo as forças militares, que eles acautelam em nome de alguém, do soldado lá, né? Eles acautelam. Então, salvo essa situação, que as armas realmente são dos órgãos públicos, o resto, todo mundo que tiver suas armas aí, e que foram adquiridas legalmente, eu tenho certeza que pediram autorização, compraram, pagaram, registraram, né? Inclusive no órgão público. Então, que loucura é essa? Só porque mudou o governo agora, todo mundo cai nessa conversa de que alguém aí, uma meia dúzia do governo, quer que você devolva uma coisa que você nunca ganhou. Pessoal, vamos ter um pouco mais de senso crítico. Me desculpem se eu repetir 200 vezes que não deve devolver, porque você comprou, você pediu autorização, você pagou, você registrou. Então me desculpem de repetir isso 200 vezes, porque tem que entrar na cabeça. Como é que a gente vai resistir? Como é que a gente vai, se a gente não tiver um senso crítico? Resistir não pela força. Eu não estou incentivando ninguém a sair atirando, inclusive como aquele ex-deputado fez com a polícia. Isso é loucura, isso é insanidade. Né? Mas como é que a gente vai resistir legalmente se a gente não consegue entender o problema?
né? A gente tem que primeiro entender qual é o problema para, a partir daí, criar soluções. E a primeira solução que está faltando há bastante tempo é criar resistência e abolir esse verbo devolver armas de fogo ao Estado, quando o Estado não deu nada. O Estado não deu absolutamente nada, senão tão somente uma autorização de compra, que aí você poderia exercer ou não. Simples como isso. Então eu vou apelar mais uma vez. Parem de utilizar esse verbo devolver, porque quando você passa a utilizar e repete, isso começa a ficar dentro da sua cabeça e inconscientemente você começa a admitir a ideia, quando ela é uma ideia absolutamente errada, como eu já disse, porque você não ganhou do Estado, você pediu uma autorização de compra que lhe foi dada, você foi na fábrica ou na loja, comprou, recebeu a nota fiscal, devolveu ao órgão público que foi registrado e só depois você recebeu sua arma, que você pagou por ela, você não ganhou, então você não tem que devolver. Nem a loja que lhe mandou, porque a loja recebeu o dinheiro em troca da arma. A fábrica recebeu o dinheiro em troca da arma. Então, parem de utilizar esse verbo devolver, porque nada lhes foi dado. Entenderam? Se preciso, eu vou voltar no assunto 10 vezes, até que se extinga, que seja abolido esse verbo devolver para armas de fogo. Entenderam? Se gostaram desse vídeo, curtam, se inscrevam e compartilhem. Um abraço, tchau.